Jesus sabia. Esse é o detalhe que muda tudo nessa história e que a maioria das pessoas lê sem parar para deixar afundar. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Sabia desde o início. João 664 registra que Jesus declarou aos discípulos com Judas presente na sala que havia entre eles um que não crê e um que o havia de trair. Ele passou 3 anos caminhando, comendo, ensinando e dormindo sob o mesmo teto que o homem que iria entregá-lo à morte, e em nenhum momento o expulsou. Em nenhum momento o humilhou publicamente. Na última ceia, quando Judas saiu para ir executar o plano, o único comentário que João registra é que os outros discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Achavam que Jesus tinha mandado Judas comprar mantimentos ou dar algo aos pobres. O traidor saiu da sala mais sagrada da história como se fosse fazer uma compra no mercado, e Jesus deixou. Isso levanta a pergunta que vai guiar tudo o que a gente vai falar hoje, porque Jesus escolheu Judas sabendo o que ele faria, porque o manteve perto por 3 anos. Porque na noite da traição ainda o chamou de amigo, e porque a história de Judas não é apenas uma história sobre um vilão bíblico de 2000 anos atrás, mas é talvez o retrato mais preciso que existe das dinâmicas de traição que destroem relacionamentos, famílias, igrejas e empresas até hoje, porque Judas não é um personagem distante. Judas é uma anatomia. É um mapa de como a traição funciona por dentro. E quando você entender o que realmente aconteceu com ele, você vai olhar diferente para algumas relações na sua própria vida. O erro mais grave que se comete ao estudar Judas é começar a história pela traição, porque Judas não começa como traidor, ele começa como discípulo. Ele foi chamado por Jesus da mesma forma que Pedro, João, Tiago e os outros. Lucas 613 registra que Jesus passou a noite toda em oração antes de escolher os 12 e Judas foi escolhido nessa lista. O mesmo Jesus que sabia o que haveria de acontecer passou a noite em oração e ainda assim colocou o nome de Judas na lista dos 12. Isso não é ingenuidade divina. É algo muito mais profundo, é a demonstração de que Deus age dentro da história humana, inclusive através das escolhas humanas mais sombrias, sem nunca ter sido surpreendido por nenhuma delas. Judas Iscariotes era provavelmente o único discípulo do grupo que não era da Galileia. Iscariotes quase certamente deriva de Iscariot, homem de Queriot, uma cidade da Judéia. Isso significa que ele era o único homem do grupo que vinha da região mais culta, mais sofisticada e mais próxima de Jerusalém. Ele foi designado como tesoureiro do grupo, a pessoa responsável pela caixa de dinheiro de Jesus e dos 12. João 126 revela que Judas roubava dessa caixa com regularidade. Mas antes de revelar o roubo, o texto registra que ele mantinha a aparência de preocupação com os pobres. Era a justificativa que usava para questionar as despesas do grupo. Judas aprendeu a usar a linguagem da virtude para cobrir a prática do vício. Esse é o perfil que a Bíblia constrói com precisão, não um monstro óbvio, mas um homem comum com um problema de caráter que foi sendo alimentado na sombra por 3 anos. A traição de Judas não aconteceu de repente. Ela foi sendo construída ao longo de 3 anos em pequenas escolhas que pareciam inconsequentes, mas que estavam escavando um abismo dentro dele. O roubo da bolsa não começou com uma grande quantia, começou com um pouco, com a racionalização de que ele merecia mais do que recebia, com a convicção crescente de que seus serviços valiam mais do que o reconhecimento que obtinha. Com a comparação silenciosa com Pedro e João, que pareciam ter mais intimidade com Jesus, mais destaque, mais acesso. E com o passar do tempo, o ressentimento que havia começado como uma brasa foi se tornando fogo alimentado cada vez que ele colocava a mão na bolsa e o movimento não era questionado por ninguém. João 132 registra que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Mas o versículo 27 do mesmo capítulo acrescenta um detalhe ainda mais perturbador depois do bocado: então Satanás entrou nele. Havia 2 momentos distintos: a sugestão plantada no coração e a entrada definitiva depois da última ceia. Isso revela um padrão que a psicologia moderna redescobriu e a Bíblia havia descrito com precisão há 2000 anos: a tentação não vence numa batalha frontal. Ela vence através de uma série de cedências progressivas que vão afrouxando as defesas até o ponto em que a grande traição parece apenas mais um passo lógico numa direção que já havia sido tomada faz tempo. Judas não acordou na manhã da última ceia e decidiu trair Jesus. Ele chegou aquela noite como resultado de 1000 pequenas decisões anteriores. Na última ceia, Jesus fez algo que redefine completamente o conceito de dignidade humana.
Antes de sentar à mesa, ele se levantou, tirou a roupa de cima, colocou uma toalha na cintura, encheu uma bacia de água e lavou os pés de cada um dos discípulos, incluindo Judas. João 131 contextualiza esse momento com uma frase que arrepia Jesus, sabendo que o Pai lhe havia entregado todas as coisas nas mãos e que tinha saído de Deus e para Deus ia, levantou-se da ceia. Ele sabia que tinha todo o poder do universo nas mãos. E o que ele fez com esse poder foi se ajoelhar diante dos pés do homem que daquela mesma noite o entregaria para morrer, e lavá-los. Não existe cena mais desconcertante em toda a Bíblia para quem está acostumado com a lógica do poder humano. Jesus não usou aquele momento para confrontar Judas publicamente, para expô-lo, para humilhá-lo diante dos outros. Ele lavou os pés dele. E quando o assunto da traição veio à tona, ele declarou em João 13, 21, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos ficaram aflitos e começaram a se perguntar uns aos outros quem seria. E Jesus respondeu ao que Pedro sussurrou a João, indicando que seria aquele a quem ele daria o pedaço de pão molhado. Deu a Judas, e então disse: o que você vai fazer, faça depressa. Mesmo ali, a última interação de Jesus com Judas não foi de condenação, foi de dignidade. Amigo, chamou ele quando Judas se aproximou com o beijo no jardim de Getsêmani. Amigo. Mateus 26, 15 registra que os principais sacerdotes ofereceram a Judas 30 moedas de prata pela entrega de Jesus e ele concordou. 30 moedas de prata, o equivalente, segundo Êxodo 21, 32, ao preço pago pela morte de um escravo, era uma quantia insignificante. Não era uma fortuna que transformaria a vida de alguém. Era uma transação barata que revelava duas coisas simultâneas: o desprezo dos sacerdotes por Jesus, a quem atribuíam o valor de um escravo, e a profundidade do rebaixamento moral de Judas, que aceitou aquele preço. Porque não foi pela ganância de uma riqueza extraordinária que Judas traiu, foi pela necessidade de um ganho imediato, que qualquer pessoa em sã consciência reconheceria como absurdamente insuficiente para o que estava sendo negociado. Em Zacarias 11, 13 havia profetizado: aquele preço com séculos de antecedência, joguem-no ao oleiro, esse preço magnífico com que fui avaliado por eles. Quando Judas se arrependeu e tentou devolver as moedas, os sacerdotes não as aceitaram de volta, e ele as jogou no templo e foi se enforcar. Mateus 273-5 registra esse arrependimento com uma palavra grega específica, metameletes, que indica remorso, não metanoia, que seria o arrependimento que leva à restauração. Judas sentiu o peso do que havia feito, reconheceu que havia traído sangue inocente. Mas o arrependimento que ele experimentou foi o que a Bíblia chama de tristeza do mundo. Em 2 Coríntios 710, Paulo distingue a tristeza segundo Deus, que leva à salvação, da tristeza do mundo, que produz morte. Judas chegou ao remorso sem chegar ao arrependimento restaurador. E essa distinção é uma das mais importantes de toda a Bíblia para quem carrega o peso de um erro que parece irreversível. 1000 anos antes de Judas existir, Davi escreveu o Salmo 41 enquanto estava doente e traído por pessoas próximas. E o versículo 9 é uma das profecias messiânicas mais precisas da Bíblia: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. João 1318 cita esse versículo exatamente no contexto da última ceia, mostrando que Jesus sabia que estava vivendo o cumprimento dessa profecia. O que isso revela é algo que vai muito além da história de Judas. Revela que a experiência de ser traído por alguém próximo não é anomalia. Ela é parte do tecido da existência humana desde a queda, documentada nas Escrituras, vivida pelos maiores personagens da fé e finalmente experimentada pelo próprio Filho de Deus. Se você já foi traído por alguém que comia no seu pão, que você confiou com informação, com dinheiro, com segredos, com seu coração e que usou tudo isso contra você, saiba que essa dor não tem endereço humano. Ela chegou ao coração de Davi, ela chegou ao coração de Jesus, e a Bíblia não trivializa essa dor com um conselho fácil de perdoa e segue. Ela a documenta, ela a valida. Ela mostra que gritar para Deus no meio da traição não é fraqueza, é o exato modelo de Davi, que escreveu seus salmos mais honestos nos seus momentos mais dolorosos. E que Jesus, ao citar esse salmo no momento mais sombrio da sua missão, eternizou a dor da traição como algo que não envergonha quem a sente. Aqui está o paradoxo teológico mais perturbador e mais libertador de toda essa história: sem a traição de Judas não haveria crucificação. Sem a crucificação não haveria ressurreição. E sem a ressurreição, como Paulo escreve em 1 Coríntios 1517, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados.
Isso não significa que Judas foi um herói, ou que a traição foi um ato nobre, ou que o mal produz bem automaticamente. Significa que Deus é soberano o suficiente para construir o maior bem da história humana precisamente através do pior ato de traição que já foi documentado. O traidor não foi um instrumento consciente de redenção, foi um homem que fez escolhas ruins motivado por ganância e ressentimento. Mas a soberania de Deus não depende da pureza das intenções humanas para operar. Ela opera apesar delas, através delas e além delas. Para quem foi traído, essa verdade carrega um peso extraordinário. Nada do que foi feito contra você tem poder de anular o propósito que Deus colocou na sua vida. A traição pode ser real, a dor pode ser legítima, a perda pode ser mensurável. Mas o mesmo Deus que transformou a traição de Judas no evento mais redentor da história é capaz de transformar o que foi feito contra você em algo que você ainda não consegue enxergar daqui, mas que vai reconhecer um dia como parte indispensável da construção do que você deveria ser. Isso não resolve a dor imediatamente, mas muda fundamentalmente o endereço para onde a dor aponta de um beco, sem saída para uma porta que ainda não foi aberta. Judas é o personagem mais odiado da Bíblia, e talvez o mais humano, porque ele não foi um monstro que veio de outro mundo, foi um homem que teve acesso a tudo que existe de mais sagrado e mesmo assim deixou o ressentimento e a ganância construírem uma saída errada dentro dele. Mas a história de Judas também é um espelho, para quem carrega uma traição que nunca cicatrizou. Para quem tem medo de confiar de novo porque foi destruído por alguém próximo. Para quem, e essa é a parte mais difícil, reconhece em si mesmo alguns dos padrões que levaram Judas até ali. Essa história não termina no beijo de Getsêmani. Ela termina na ressurreição, na vitória que veio do lado pior que o traidor pôde fazer. E se você está carregando o peso de ter sido traído, ou o peso de ter sido o traidor, eu te digo o que a Bíblia diz ainda a um lado de lá. Deixa aqui nos comentários uma palavra ajuda se esse vídeo te fez pensar em alguém que te traiu, ou Pedro se você reconheceu em si mesmo algo que precisa ser corrigido antes que chegue tarde. Eu quero ler cada comentário. Compartilha esse vídeo com quem precisa processar uma traição. Às vezes a pessoa precisa ouvir que o que ela viveu tem nome bíblico e tem saída. E se inscreve no canal porque todos os dias a gente mergulha nesses temas com a profundidade que eles merecem. A traição não tem a última palavra. A ressurreição tem.